Então, mais uma vez aqui no podcast Raquel Rossi em Diálogos. E hoje eu vou entrevistar uma pessoa incrível. Na verdade, ele é o mestre da comunicação não violenta, Jefferson Capelari. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde, olá. Tudo bem com você? Tudo feliz e motivado. Eu quero te dizer que é uma alegria te receber aqui no meu podcast. A vontade que eu tenho de falar sobre comunicação não violenta com você é enorme. Porém, hoje nós vamos falar sobre um outro assunto, que eu acho que também está ligado com a comunicação não violenta. Está conectado. Está conectado. Nós vamos falar sobre inteligência reptiliana, Dar amor ao seu réptil. Vamos falar sobre esse livro aqui, que traz muita curiosidade. Então, Jefferson, primeiramente eu quero até apresentar o Jefferson. Jefferson, melhor eu nem apresentar. Você mesmo se apresenta, por favor, para o nosso público. Eu sou Jefferson Capelari, especialista em gestão de pessoas, inteligência emocional, comunicação não violenta e falando muito com profundidade sobre inteligência reptiliana, que é um tema que nós vamos explorar hoje, né? É uma alegria estar aqui. Jefferson, muitas pessoas podem confundir esse nome, inteligência reptiliana, como se fosse teorias da conspiração. O que basicamente é inteligência reptiliana? Na verdade, o que acontece é que teve uma pessoa que ele começou a divulgar dizendo que teria uma raça chamada os reptilianos, e isso ficou no inconsciente das pessoas e elas lidam o reptiliano como alguém, um indivíduo que vem para dominar, que vem para corromper, para assumir o poder no mundo. Então, a inteligência reptiliana, ela foi... Muita gente, quando fala, você está falando sobre os reptilianos, que é uma raça que, não sei, tem uma teoria sobre conspiratória, né? Até quando fiz o lançamento do meu livro aqui no Rio, teve uma senhora que disse: eu vim pelo lançamento do livro porque eu adoro OVNIs, né? Objetos voadores não identificados. E eu disse: olha, então você veio num lugar que não é sobre essa temática, não. Mas cada vez mais que eu aprofundo o meu entendimento e o meu conhecimento sobre essa temática, eu fico cada vez mais motivado e feliz de saber que eu cheguei dentro desse estudo num lugar bem importante para que as pessoas possam ter uma qualidade de vida conectada com tudo aquilo que a gente almeja, né? O Jefferson, por que você está estudando tanto esse tema, inteligência reptiliana? Qual é a necessidade de você estar estudando esse tema? O que você vê de importante que você quer passar para as pessoas sobre esse assunto? Então, basicamente, por exemplo, porque a minha formação como educador físico, né? E na época da faculdade eu tinha professores de medicina que ensinava sobre a fisiologia, anatomia. Isso fica dentro da alma, né? E basicamente surge a ideia de quando as pessoas querem saber sobre os mecanismos de luta e fuga e congelamento que acontecem no dia a dia. E quando eu dava treinamento de comunicação não violenta, era uma temática que eu usava, e eu percebia que as pessoas gostavam muito dessa temática. Então eu disse assim: puxa vida, tem algo aí importante que eu preciso compreender, que é o que motiva, o que move as pessoas, às vezes, diante de um conflito, diante de uma dificuldade ou de uma oportunidade, de ter os mecanismos de defesa, de luta e fuga e congelamento, né? Então você pode ver uma conversa desafiadora, de repente a pessoa pode escapar, ou ela pode lutar, ou ela pode congelar de medo em função, né, de um diálogo. Então, a partir dessa ideia, eu fui perceber que existe uma inteligência muito mais profunda, que é pouco falada, né, porque a gente tem um nível de valorização muito da parte racional, da parte do córtex pré-frontal, e esquecemos de olhar para a parte mais profunda e primitiva do nosso cérebro. Então, por exemplo, né, você falou da questão do comportamento da luta, da fuga e do congelamento, né? E quando a gente estuda comunicação não violenta, a gente fala muito sobre isso, quando a gente fala sobre mediação também. Uhum. O mediador que evita, né, ou que ataca e tal. Aí você, nos seus estudos, que está nesse livro, né, Inteligência Reptiliana, Dar amor ao seu réptil, o que te levou a esse estudo, então, foi você buscar a origem desse comportamento, que você está me dizendo que está na base do cérebro. Isso. Então, eu trouxe aqui até um cérebro para fazer uma demonstração do que significa isso aqui. Então, nós temos a estrutura reptiliana, é essa parte aqui, né?
E essa parte aqui dentro do sistema do cérebro tem em torno de 550 milhões de anos de memória de evolução. Então você imagina que dentro da gente tem uma estrutura que tem 550 milhões de anos de evolução. Nós temos aqui o cerebelo, que compõe, esse verde aqui compõe a parte do cérebro reptiliano. Temos a parte do meio aqui, que chama sistema límbico. Sistema límbico porque é como se fosse o limiar, né? Límbico que tem os processos das emoções, que a gente fala muito no aspecto emocional. E essa parte superior aqui, ela chama-se neocórtex, o cérebro novo. Então, o cérebro da gente, ele se desenvolve de baixo para cima, de trás para frente, né? Então, só que o que acontece? A ciência, até pouco tempo atrás, elas não conseguiam medir os impulsos que aconteciam na profundidade do cérebro, porque não tinha aparelhos para detectar isso, né? Então, quando o Daniel Kahneman, que ganhou um prêmio Nobel da Economia, ele falava sobre o rápido e devagar do nosso homem de pensar, e ele diz assim, a partir dos estudos dele que aconteceu no ano de 2002, 2004, 2010, começou a se botar muita valorização na ideia do cérebro reptiliano como uma fonte importante de conexão com a vida, com a sobrevivência, todo esse processo. E aí é o seguinte, estudando essa parte fisiológica e biológica que você está nos trazendo aqui no podcast, como é que então as pessoas que estão buscando mais esse conhecimento, o que motiva a pessoa a compreender essa questão fisiológica? Na prática, como é que essa informação pode trazer benefícios, por exemplo, para as mães para lidarem com seus filhos, para os empresários numa hora de uma conversa com os seus sócios, ou na venda, por exemplo, né, na nossa vida humana e prática do nosso cotidiano? Como que essas informações elas podem ser úteis para a gente? Então, nós temos duas correntes de sistema nervoso dentro do nosso cérebro que chama sistema nervoso simpático e parasimpático. O simpático é um sistema, onde gera o processo de muita vigília, de muita atividade fisiológica. Então, por exemplo, assim, muitas pessoas estão adoecendo, tendo infarto do miocárdio ou estresse geral, porque o sistema simpático está o tempo todo ativado. Então, nós temos outro sistema que chama sistema parasimpático, que é aquele sistema que vai dar o relaxamento. Por exemplo, quando você vai dormir, às vezes não consegue ativar o sistema parasimpático porque está muito estimulado mentalmente, né, racionalmente sobre isso. Então, quando você aprende a se acalmar através dos processos de respiração, de meditação, até questão de oração, você consegue buscar uma serenidade que tanta gente quer. Então, a gente tem uma estrutura preciosa dentro da gente, mas muita gente às vezes busca medicamento, busca coisas externas, quando poderia simplesmente ter essa possibilidade de cuidar do seu próprio corpo físico para poder gerar uma consciência mais tranquila e emocionalmente inteligente. Então, por exemplo, uma pessoa que tem por hábito o estresse, né, no dia a dia, ela já se considera uma pessoa estressada, ela tem comportamentos de estresses, resultados por conta do estresse. Como é que esse teu conhecimento aqui pode auxiliá-la a lidar melhor com isso? Então, se a gente pegar um estudo profundo do Robert Sapolsky, né, que é um neurocientista, que tem até um livro chamado Por que as zebras não têm úlceras, ele vai explicar, por exemplo, que nós somos quase o único animal da espécie que temos úlceras gástricas. E a úlcera são buracos no estômago que geram em função de a gente não conseguir elaborar as questões emocionais que a gente tem ao longo do nosso dia a dia. Então, nós somos praticamente o único animal da espécie que não descarregamos a energia residual do cortisol quando passamos sobre um estresse, né? Então, como é que os animais fazem isso? Se chacoalhando, por exemplo, que é uma forma de liberar o cortisol. Então, a gente às vezes passa através de tensões e situações tensas, gerando uma quantidade excessiva de cortisol, e acabamos simplesmente não liberando isso. E isso vai cair dentro do sistema do nosso organismo, desorganizando todo esse processo. Então, por isso é que fazer uma caminhada, fazer uma atividade física, aprender a descontrair o corpo depois de passar por um sistema de estresse, você consegue ter mais qualidade de vida. A questão fundamental, sim, que o próprio Sapolsky fala, é que sim, o estresse ele precisa ser breve, ele, embora seja intenso, ele precisa ser breve.
né? Breve é questão de poucos minutos. Só que nós, por exemplo, né, principalmente quem mora em cidades grandes, assim, por exemplo, tem níveis constantes de estresse. E é isso que vai adoecendo. E é isso que vai fazendo com que o nosso cérebro réptil configure situações para poder fazer com que nós desorganizamos todo o nosso sistema biológico. Perfeito, Jefferson. É impressionante como que esse conhecimento ele é esclarecedor. E, na verdade, ele traz conscientização, né? Uhum. Porque se você começa a refletir, né, o porquê do estresse, né, as consequências do estresse, e você para pensar, uau, eu sou um ser, né, animal, de natureza, que tem natureza instintiva, que eu tenho um cérebro que é o responsável pela sobrevivência, que você mesmo fala, pelo respirar, pelo piscar de olhos, pelos processos de fuga, de luta, né, congelamento. E aí você, trazendo esse conhecimento para a gente, fica muito mais interessante a gente mudar o nosso hábito, porque agora a gente já conhece a nossa natureza. Sim. Nossa natureza reptiliana, Nossa né? natureza reptiliana. Nossa natureza reptiliana. Então, por exemplo, muitas pessoas, inclusive eu, por vezes, a gente tem por hábito procrastinarmos determinadas decisões. Ou procrastinarmos determinados hábitos que a gente quer desenvolver no dia a dia, seja eles quais forem. Aonde está ligado aqui a procrastinação com esse teu estudo aí do cérebro encefálico? Então, a mente racional, por exemplo, ela gasta muita energia. Então, você imagina, por exemplo, que essa parte que chama lóbulo pré-frontal, que é a parte que pensa, que racionaliza, que pondera, que faz cálculos, que faz análise, ela gasta muita energia. Então, quando você tem um processo de desafio, fazer às vezes um trabalho, escrever um livro, escrever um TCC, ou ter algo que exige muita parte da racionalização, o cérebro reptiliano vai dizer assim, ei, você está gastando muita energia. O que vai acontecer se um tigre vier atrás de você e para atacar? E quando é que você vai tirar energia para poder se mobilizar, né? Então, a procrastinação nada mais é do que um processo de defesa e cuidado que o cérebro reptiliano tem em relação à sobrevivência. Então, por exemplo, se eu já tenho na minha agenda um compromisso mais tarde, que me demandará um investimento de energia intelectual, pode ser que então, horas antes, o meu cérebro diga, olha, descanse. Isso, perfeito. Não entre nesse conflito agora que você está entrando, porque mais tarde você vai precisar de energia para resolver tal coisa ou tal situação. Então, isso é uma sabedoria, né? Que você começa a mapear e perceber que você consegue ponderar a tua energia para que você não gaste energia excessiva com coisas que não faz sentido, por exemplo. Né? Ou tem um potencial de desorganização que não precisaria se você tivesse consciência. Então, muita gente fala mal da procrastinação, mas na verdade a procrastinação é uma defesa, só que depois também pode virar um hábito pernicioso porque a pessoa pode dizer assim, Jefferson falou, é uma defesa do organismo, mas daí não, a pessoa precisa aprender a lidar com isso. Tanto que Pareto, né, tem até uma história do Pareto, que é o efeito Pomodoro, né, que não é Pareto, é o método Pomodoro de estudos, que ele diz assim, olha, estude 20 minutos e descanse 5, que é justamente para você cuidar da tua energia, e daí você retorna. Então, nesse processo, você vai disciplinando o processo da procrastinação. Então, quando você tem um desafio, às vezes você desiste de fazer porque o desafio é muito grande. Então, se você quebrar ele em determinados pedaços, fica mais fácil ser realizado. É muito interessante. Então, vamos supor um conselho que a gente pode dar para si mesmo ou para o outro, né? Vamos supor que você tem ali, naquele dia tal, importantes decisões para serem tomadas. Decisões sérias. O teu cérebro reptiliano está te dizendo, olha, cuida do teu estresse durante o dia, evite buscar tensões, não é desnecessária, mas que por vezes não vão te levar a lugar nenhum, porque você vai precisar de energia para colocar naquela situação lá. Isso seria, então, já uma atitude inteligente. Super inteligente, né? Na verdade, se você pegar, por exemplo,
o Steve Jobs, né, o Barack Obama, o Mark Zuckerberg, eles sabiam desse processo do gasto de energia. Roy Baumeister, que é um psicólogo, ele fala que a força de vontade é um tanque de combustível que você não repõe facilmente quando você quer pelo mental, pelo racional. Então, a força de vontade é uma energia que você acorda todo dia como um tanque de combustível para que você gaste essa energia. Agora, como que você vai gastar vai depender da tua inteligência dentro desse processo. Então, tem gente, às vezes, que por uma coisa tão banal, gasta uma energia gigantesca que ela não consegue utilizar depois porque está com o tanque gasto, né? Então, o Barack Obama, o Zuckerberg, o Steve Jobs, eles sabiam disso, então eles usavam uma roupa básica, né, que eles sabiam que chegava lá no guarda-roupa, escolhia e dizia assim, eu não vou gastar energia na escolha de roupa, porque eu quero botar a minha energia em outros processos. Então eles usavam uma roupa básica para poder... Mas você acredita que cada pessoa tem um estilo de lidar com o estresse do dia a dia? Por exemplo, há pessoas que fariam essas atividades conjuntas durante o dia e se conversa aqui, se mete ali, resolve aqui, papai faz... E há pessoas que são mais calmas, que vão fazendo as coisas mais devagar. Mas isso é perfil ou você acredita que as duas pessoas têm a mesma natureza e sim, aquela que tem mais rapidez, mais desgastes, mais estresse, de fato tem mais propensão de ter alguma questão fisiológica? Não, você vai perceber quando a pessoa chega no final do dia se ela está que nem uma pimenteira seca ou ela está com um processo energético relaxado, né? Então, a quantidade de pessoas, por exemplo, que estão tomando medicamentos para dormir porque não conseguem desacelerar, demonstra que elas estão levando o réptil até além do limite, né? Então, as pessoas começam a adoecer e não sabem o motivo e por isso que eu dei amor ao seu cérebro réptil, que é uma ideia de fazer essa pergunta, né? Por que deveríamos dar amor ao nosso réptil? Então, porque quando, por exemplo, tem um neurocientista chamado Dean Burnet, que ele tem um livro chamado O Cérebro Idiota, que ele diz assim, o teu réptil diz assim, ei, você precisa dormir, que é importante você reparar o teu corpo para poder ter um dia de muita atividade e no outro dia com mais intensidade. Mas aí o cérebro idiota, né, principalmente a parte racional, vai dizer, eu vou ficar aqui no TikTok mais uma horinha aqui, não vai dar nada, né? Só que aí depois, essa hora vai fazer uma diferença gigantesca no outro dia. Você tem menos vitalidade, menos apreensão da informação, você começa a ter mais estresse, mais fácil você entrar em conflito, desentendimento com alguém, porque você não está com os recursos mais elaborados dentro do teu cérebro para lidar com isso. Você falou inicialmente, há uns minutos atrás, que nós gastamos muita energia com o córtex pré-frontal, com a parte racional. O que isso pode nos trazer de benefício, sabermos dessa informação? Porque você pode os adolescentes, então tá vendo? Não vou estudar, não vou fazer, não vou ler. Aonde que está ali o balanço disso? Então, a questão tem a ver com mapear como é que você está gastando essa energia. Por exemplo, o esgotamento mental, a pessoa diz, eu não consigo absorver mais nada, e de fato não consegue. Mas a pessoa, meu cérebro está cheio, não enche. Para que possa encher de informação, precisa de 1.500 anos para encher o cérebro de informação. O que enche, então? O que enche é a saturação da energia química, né, do cortisol e do gasto calórico pela falta de oxigenação e glicose no cérebro, né? Então, raciocinar consome muita energia. Consome mais energia do que fazer exercício físico? Muito mais, né? Até tem um pensador, eu não lembro o nome dele agora, mas ele diz assim, eu estava participando de um dos debates, né? Usava muito minha parte racional. Quando eu terminei esses debates, eu levei 2 dias para me recuperar fisicamente. Parecia que eu tinha levado uma surra. Mas de repente eu podia jogar basquete 2 turnos, manhã e tarde, eu saía tranquilo e até mais feliz e contente. Então, o uso da racionalidade faz com que você, às vezes, possa levar 2 dias para se recuperar. Basta perceber assim, de repente você vai num congresso, daí pensar muito, você pode ficar até um fim de semana inteiro para recuperar o teu padrão de energia, porque gasta muito. Então, por exemplo, o advogado que tem por hábito lidar com as questões de processos, de conflitos, de reuniões de forma muito contenciosa, esse advogado está propenso
Tá propenso. Tem uma questão fisiológica, biológica tá propenso. Desfavorável, né? Embora aquilo possa ser prazeroso para ele, mas pode para o cérebro réptil pode ser... Por que tem gente que acha prazeroso isso, então? Mas ele é prazeroso, mas ele pode levar o corpo ao limite, né? Às vezes um atleta pode achar prazeroso correr tantos quilômetros, mas ele não sabe o desgaste que está dentro do organismo. Então, nem tudo aquilo que nos dá esse fluxo, a gente pode perder o respeito pelo cuidado do corpo, né? No caso, o teu estudo do livro, né? Esse livro aqui, de Inteligência Reptiliana, você fez um estudo profundo, né? Eu já li esse livro, maravilhoso. Eu quero te perguntar, para você, o que você aplicou para o Jefferson de antes e o Jefferson de agora do que você colocou aqui no livro? O que você, por exemplo, eu já sabia, mas não tinha me atentado tanto, ou eu não sabia e agora estou observando e estou praticando na minha vida? Quais são os resultados que esse teu conteúdo aqui já trouxe para você? Então, esse conteúdo, né, que da inteligência reptiliana me traz a informação de que eu tenho aprendido muito com Mark Solms, que a consciência que a gente valorizava na parte racional está dentro do cérebro reptiliano, né? Então é uma coisa muito interessante que você vai se dando conta de como vai sedimentando o conhecimento e a informação lá na profundeza do cérebro, para depois, quando você for perceber, você ter um reconhecimento de algo que estava lá na profundidade. Então, saber, por exemplo, que a repetição aperfeiçoa o gesto, que você repetiu o conhecimento, buscar aprender cada vez mais, buscar perceber, isso vai sedimentando e aquilo vai te dando mais conhecimento e pavimenta na tua vida diária. Né? Sim, mas na prática? Na prática seria o respeito, por exemplo, pela dimensão biológica, né? Porque às vezes você quer fazer determinadas coisas, mas você não pode mancar o super-homem de achar que pode fazer tudo. Então, dê um exemplo, 2, 3 exemplos na sua vida, na prática, que você hoje, por conta do teu conhecimento de profundidade nessa questão de olhar mais para o cérebro reptiliano, né? De dar mais amor para o cérebro. O que você antes fazia que hoje você não faz mais? Embora tenha formação em educação física, eu cuido muito mais hoje da questão corporal e da alimentação, por exemplo, que é também uma questão básica para poder cuidar de amor ao cérebro réptil, né? Tem as questões de relaxamento, que vai fazer muita diferença dentro da questão. Não sobrecarregar, saber que quando você está exagerando na parte cognitiva, porque está gastando muita energia e pode estar prejudicando a estrutura reptiliana. Aí o que você faz? Busco relaxar, né? Deixo de fazer, né, as coisas. Então é uma pulsação. Mas né? Antes de você fazer esse livro, você já tinha esse hábito ou não? Não, já tinha, né? Porque na verdade é uma pavimentação daquilo que eu já fazia e já estudava. Só queria escrever um livro também para compartilhar com as pessoas, para que elas pudessem aprender sobre isso, né? Então você imagina, por exemplo, que o cérebro reptiliano ele começa a se desenvolver a partir da 4ª semana de gestação, que vai cuidar de todos os aspectos: batimento cardíaco, temperatura corporal, sudorese, né, indução elétrica do corpo, e vai ser a última parte do cérebro a desconectar. Uhum. Então, quando a pessoa desconectou o cérebro reptiliano, ela mudou de dimensão espiritual. Você comentou agora a questão da alimentação, isso me chamou a atenção aqui. Então, por exemplo, quando a gente cuida da nossa alimentação, quando o teu cérebro, o córtex pré-frontal, escolhe determinado alimento, né? Como é que diretamente isso está ligado ao cuidado do réptil, ao cuidado do cérebro reptiliano? Você falou, né, da questão da escolha do alimento. Hoje eu escolho o alimento tal. Isso tem a ver, então, também com o cérebro reptiliano? Tem tudo a ver, só que na evolução, num tempo passado, comia-se aquilo que era, de fato, natural dentro do processo da natureza, né? Mas daí, a partir do momento que a gente começa a desenvolver a parte racional e começa a criar outros processos, a gente começa a deixar de se conectar com aquilo que é importante para o nosso organismo, para coisas que o marketing vai nos vendendo. Eu tenho um amigo meu que diz assim: o corpo precisa de água para viver, mas o marketing diz beba refrigerante.
né? Então, se você pega um cachorro, por exemplo, ele não sai comendo qualquer coisa, né? Ou um gato vai comer aquilo que é da natureza. Então, vamos dizer que é muito mais simples. Então, quando você acredita que você precisa de muito menos do que a gente consome, por exemplo, variedades de comida, né? E bebidas, como, por exemplo, Coca-Cola, Guaraná, açúcar refinado, tudo isso foi criado pela questão cultural. Cultural. Porque nós, de fato, nossa fisiologia e biologia reptiliana, não temos necessidade de comer isso. Não temos. Não temos. E se comemos, estamos desagradando o nosso instinto. Eu costumo brincar que você pega uma Coca-Cola, por exemplo, que ela tem uma coloração preta, ela entra no organismo e quando você vai fazer xixi, ela sai da cor de xixi, né? Amarelinha. Aí eu digo assim, onde é que fica todo esse preto que está ali na Coca-Cola? Né? Muito interessante. Então a gente começa a perceber que se eu quero ter uma vida mais harmoniosa e ter uma vida mais integral, eu preciso cuidar para dar amor ao meu cérebro réptil, né? Eu quero fazer uma pergunta para você. Como que então as pessoas podem acalmar e treinar esse cérebro reptiliano delas? Eu gosto muito também de uma ideia do Paulo Coelho, que ele tem um exercício que é o exercício da velocidade, né? Às vezes você está passando por um prédio e você não percebe que lá esse prédio foi construído em 1929, por exemplo. Por quê? Porque a aceleração que as pessoas estão vivendo, elas vão desconectando da velocidade da nossa natureza. Então, quando você começa a cuidar disso, e outra coisa fundamental é o processo respiratório. A maioria das pessoas não sabem respirar. Então, nós temos um nervo chamado nervo vago, que ele se insere, né, no cérebro reptiliano, por que é nervo vago? Porque ele é chamado, é o maior nervo que nós temos no corpo, ele vagueia pelo corpo. Então ele pega todos os sistemas, né, dos nossos órgãos e vai conectar com o cérebro reptiliano. E quando você consegue fazer com o nervo vago, ele consiga acalmar, ele traz um bem-estar ao nosso corpo, né? Então o Peter Levine até tem um exercício para acalmar o cérebro, que é o exercício do VU, né? Que é VU. Isso cria uma ressonância e ativa o nervo vago e a pessoa tem um bem-estar mental, psíquico, né? Jefferson, é muito interessante esse teu conhecimento, é impressionante, né? Porque a gente, no mundo que a gente está vivendo, e a gente voltar a refletir sobre a origem dos nossos, o que gera os comportamentos, né, de tanto estresse ou de ansiedade, tá tudo na base reptiliana. Até a ansiedade. Sim. Então a ansiedade não está mais conectada com a questão. Não, o aspecto mental ele pode ativar, mas quem vai executar é a área reptiliana. Uhum. Entendeu? O córtex, né? Ele não tem essa possibilidade de fazer essa ativação motora, mas a parte mais profunda, sim, né? Então você pode criar os pensamentos né, de ansiedade e isso vai descer porque está tudo conectado, né? Até o Paul MacLean, ele em 1990 ele cunhou o termo inteligência, o termo reptiliano, porque ele estudava o cérebro e dizia assim, ó, esse comportamento, por que é reptiliano? Porque todos os vertebrados têm a mesma base, como o mesmo chassi biológico, né? O ser humano, uma ave, um cachorro, qualquer vertebrado tem a mesma estrutura e o mesmo tipo de comportamento. Uhum. Então, como está tudo conectado, emocional, reptiliano e racional, se você pensa coisas, né, você gera uma ansiedade, quem executa vai gerar para os nervos ele libera química. E a pessoa vai executar e vai ficar com taquicardia, né? Vai ficar com sudorese, ansiedade, tudo em função da questão da ansiedade. Outro tema que eu li no teu livro que me chamou a atenção, Jefferson, que eu fiquei encantada, foi com relação à questão da compaixão ligada a essa inteligência mais primitiva. Uhum. Como é que é isso? Então, e não só a compaixão que você gosta, né? A questão da neuroespiritualidade, né? Os estudos da neurociência percebeu, por exemplo, que a compaixão está numa área do cérebro chamada PAG,
né? E ela tem do tamanho de uma jujuba. E o PAG, então, eles percebiam, por exemplo, que botando eletrodos nessa área, eles percebiam que as pessoas, quando elas percebiam alguém sofrendo, essa área ativava. Então, eles perceberam que pessoas que estavam com essa área debilitada, mesmo elas observando alguém sofrendo, não ativava. Então, eles abordam, por exemplo, diferente da empatia, que a empatia é um processo aprendido, a compaixão é um processo natural em todos os animais. Né? Então, essa frase é linda, você pode repetir? A compaixão é um processo natural em todos os animais. Até nos seres humanos. Até nos seres humanos, né? Então, o que acontece, principalmente nos seres humanos, né? Porque nós temos um cérebro que é um pouco diferenciado, com mais conexões. Sim. Então, quando você pega, por exemplo, a questão da compaixão, a compaixão é aquela energia que nos move para poder aliviar o sofrimento do outro. Então, essa é a essência da compaixão. Então, você vai ver, às vezes, de repente, um cachorro amamentando um gato, por exemplo. Né? Então, isso acontece na natureza. Um animal, ele acaba contribuindo com o bem-estar do outro por nível de compaixão. É como se não pensa para agir, age instintivamente. Porque o cérebro reptiliano, ele não pensa racionalmente como a gente pensa. Ele executa. Então, o que acontece, por exemplo... Ele tem um processo que é praticamente inviolável. Ele tem os padrões, os códigos dele, que são praticamente invioláveis. E a parte analítica, a parte frontal, é como se fosse hoje o Windows da Microsoft, o mais avançado, que busca os aplicativos, que você consegue mudar, aperfeiçoar, mas ele vai precisar sempre estar em conexão com a parte mais profunda. Então, eu te pergunto, sabemos que existem pessoas compassivas, né, que praticam a compaixão, pessoas amorosas, prestativas, né, solidárias, altruístas e tal. Mas por que existem pessoas, né, e não são poucas, que praticam essa violência que está assim sobrenatural? Vamos até pensar aqui na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo. Por quê? O que está acontecendo? Qual é o distanciamento entre a natureza reptiliana, que ela é compassiva, ela é instintiva, ela é basicamente encadeada para o modo de sobrevivência e tal. Aonde que está, então, essa questão? Como é que você explica isso, pelo viés do teu livro, essa violência assim, que está assim, inaceitável na sociedade? Então, as coisas são muito complexas, mas em certo sentido, quando uma criança está no útero materno, ela já pode ser motivo de muita violência. E dentro do útero materno, até os 2 anos de idade, o cérebro reptiliano está muito atuante. E a gente sabe, por exemplo, que a quantidade de conexões neurais nessa fase é gigantesca. Então, qualquer situação que está dentro de um ambiente para poder conviver, uma criança ela pode ser exposta a um nível de violência assustadora. E mesmo que ela não tenha uma habilidade, por exemplo, de compreensão racional, porque isso vai acontecer só mais tarde, ela já está absorvendo essa informação. É como se fosse um disco sendo gravado ali, aquelas informações emocionais. Então, como o cérebro reptiliano ele tem os mecanismos de luta e fuga, o que era para ser um mecanismo de defesa, ele passa a ser um mecanismo de ataque. Então, ele aprende que a maneira que eu tenho de poder sobreviver dentro dos ambientes é buscar a violência como uma forma de garantir a minha sustentabilidade como na vida. Então, Mark Somm diz assim, todos nós nascemos com necessidades humanas, como diz o Marshall Rosenberg. Todos os animais têm necessidades humanas. Todo ser vivo tem necessidades humanas. Mas nós buscamos, às vezes, buscar tentar nutrir e atender ou satisfazer as nossas necessidades quando a gente não tem capacidade, quando criança, para lidar e compreender as necessidades. Olha que incrível isso, né? Então, nós não temos recurso para lidar com mais assertividade com as necessidades. Então, a gente vai fazendo do jeito que está fazendo. Então, eu busco a violência como uma forma de garantir a minha sobrevivência, mesmo que eu não saiba disso, né? É chocante essa informação. Então, se a gente vive, por exemplo, dentro de um ambiente amoroso, a probabilidade de você não conectar com a violência é imensa. Realmente um assunto que é muito importante a gente poder desenvolver. Até porque eu quero fazer aqui 3 perguntas assim, de exemplos reais, ou simbólicos para você me explicar aqui. Como é que, então, esse conhecimento, como é que um empresário pode usar
esse conhecimento da inteligência reptiliana para liderar melhor uma equipe, uma empresa? Então, o cérebro reptiliano é muito sensível com o tom de voz. Que eu chamo isso no meu livro da empatia, compaixão, a generosidade vocal. Então já começa pelo tom. O tom de voz ele é fundamental, porque se você tem um tom de voz, em 5 milissegundos é o suficiente para o cérebro reptiliano se armar. Uau. Então, numa velocidade incrível, você pode se armar e no sentido de assim, eu luto, eu fujo, porque eu estou percebendo na frequência de voz uma ameaça. Então, às vezes, nós não fomos treinados para comunicar com generosidade vocal, né? A gente foi treinado para impor... Mas o que o tom tem a ver com a inteligência reptiliana, o tom de voz? Porque quando o cérebro ele detecta um som, a primeira área que vai passar pelo canal auditivo vai passar pelo sistema reptiliano. Então, já ativa ele, é isso? Isso, ele já fica ativado. Aí ele vai subir para uma área chamada tálamo. O tálamo ele vai decidir isso é ameaçador ou isso é relaxante, né? E aí, então, se for relaxante, ele vai dizer, tá tudo certo. Daí você não reage, não libera química, a amígdala não é ativada para você poder enfrentar a ameaça. Então, me dá exemplo de tons que, por exemplo, o empresário deve evitar em alguma situação. Os empresários sabem. Quando chega para a pessoa assim, diz assim, você fez tudo errado, por exemplo. Lascou, né? Como que você pode ser um ignorante, um idiota fazendo isso? Já arma. Né? Então a pessoa busca se defender em função disso. Um tom impositivo, vamos dizer assim? É isso. Não, às vezes você pode ser assertivo e não violento. Você pode ser assertivo... Porque o empresário precisa ser assertivo. Mas não pode ser agressivo. Só que é um mapeamento muito desafiador chegar nesse nível. Né? Então você pode perceber, por exemplo, minha mãe, quando ela me chamava pelo nome completo, eu já sabia que tinha bronca. Né? Então você sabe pelo tom de voz que aquilo já... Pelo tom de voz e uso de determinadas palavras. Juntou os dois, é isso. Ou vai para cumprir, né? Ou então vai dar certo a comunicação. Então, nesse aspecto, por exemplo, a mesma coisa do processo da visão. Quando você está vendo uma coisa, primeiro vai passar aqui, depois vai vir para a parte de trás do cérebro, que é o córtex, né, visual, aí depois vai decidir vir para a parte analítica sobre aquela informação. Então, primeiro você reage, depois você racionaliza. E essa tua explicação também pode ser usada para mães, professores e jovens ansiosos, por exemplo? Sim, perfeito, o tempo todo. Né? Porque o cérebro reptiliano ama a segurança. Então, se você não tem uma expressão, por exemplo, facial que gera segurança ou que gera ameaça, o cérebro reptiliano vai fazer com que a pessoa fuja daquela situação. Às vezes uma mãe ou um pai estão tentando educar o filho de uma maneira extremamente ameaçadora. O que acontece? O cérebro desliga a parte da análise consciente e vai botar foco na ameaça. Né? Então, ele vai... o Sugata Mitra diz assim, as provas, por exemplo, na escola, elas são padrões de ameaça. Então, tudo que o corpo pede é escapar daquela situação. Perfeito. Mas como você pode aconselhar uma pessoa, por exemplo, que está passando por uma sensação de ameaça, ela usar um tom de voz que busca o equilíbrio e não mais o afastamento ou o ataque do outro? Então, o primeiro é treino, né? Treino emocional. Acalmar o corpo. Aprender, por exemplo, que quando você tá muito mobilizado energeticamente, por exemplo, e racionalmente, até com raiva, com irritação, você aprenda a se acalmar para, num determinado momento específico, você falar numa outra possibilidade para que isso não gere um padrão de ameaça. Porque você não vai ter a compreensão, a pessoa não vai estar inteira com você quando você vai comunicar aquela situação. Né? Então, aí que vem a questão da gestão emocional, para poder cuidar, né? Acalmar. A comunicação não violenta é muito, muito bela quando ela diz assim, o ingrediente zero. O que é o ingrediente zero? Está passando um filme de horror no meu cérebro de coisas violentas que eu quero dizer para o outro. Mas eu não quero, mas se eu falar eu vou me desconectar. E vou ofender e machucar, talvez. Então, eu preciso me serenar para depois comunicar de forma não violenta. Então, isso faz parte, porque o réptil vai acolher com muito mais tranquilidade e não vai ser reativo ou querer fugir e escapar. Né? É verdade.
E eu fico pensando, né, na nossa sociedade, né, as relações familiares, pessoas que por vezes ficam instigando a criança ou o filho ou o marido, e aí depois reclama que o marido ou o filho revidou com uma comunicação violenta ou que apanhou, né, da questão também, né, você vê a violência contra a mulher, a questão das violências que existem entre as relações, a gente só vê o lado de quem sofreu o dano, né? Mas e antes? Né? Por que aquela pessoa, né, agiu daquela determinada forma? Né? Deve ter tido algum gatilho? Então, eu falo... Estamos justificando aqui a violência. Eu falo, por exemplo, que pessoas que têm pavio curto, né? Mas ela não criou pavio curto por acaso. Né? Porque talvez lá na primeira infância, antes dos 2 anos, ele já tenha tido experiências que ele precisou reagir e aquilo virou padrão, né? Então ele precisou defender, ele fez a birra, né, como uma forma de reivindicar a sua necessidade, e aí cria um padrão de pavio curto. Então às vezes os adultos vão dizendo assim, ele é explosivo, ele é pavio curto, isso vai criando um padrão, e a pessoa vai acreditando naquilo e ela vai dizendo, é assim mesmo. Então, tem pessoas, por exemplo, que você diz bom dia para ela e o corpo reage já com agressividade, como se fosse uma violência, por exemplo. Então, é preciso que a gente também tenha compaixão com essas pessoas. Sim, né? Sim. O compaixão não significa você concordar, né, com o comportamento dela, mas você precisa aceitar que existe um padrão, algo que foi... aprendido em algum momento da vida, algo que foi aprendido que foi aquela situação. Eu gosto muito do Maturana, que ele diz, né, nós viemos ao mundo como bebês na garantia na confiança de recebermos amor e afeto, mas nem todo mundo tem essa bênção de receber amor e afeto. Então ele diz assim como a borboleta sai do casulo e imagina borboletear, mas logo ela pode encontrar um inseticida, que é a violência, que é a tensão, que é o estresse dentro do ambiente que tá convivendo. Eu já ouvi você falar, né, algumas vezes sobre a necessidade de segurança. A necessidade de segurança do ser humano está muito ligada a esse cérebro instintivo, ao cérebro reptiliano. Na sua opinião, então, como é que a pessoa pode aproveitar esse conhecimento na vida prática, no seu dia a dia, por exemplo? Quando ela percebe que algo está inseguro para ela, como é que ela pode comunicar isso ao outro? Porque ela já sabe que, de fato, se ela não tiver aquela situação sanada para que ela possa se sentir mais segura, ela pode ali gerar um conflito gigante. Então, diante dessa informação, que você orienta? Como é que você aconselha? Na verdade, sim, o sucesso para o corpo biológico é a segurança. Se a pessoa perguntar qual é o principal, o sucesso para a mente racional, talvez seja ganhar dinheiro, seja conseguir ter um carro, uma casa super... Mas o sucesso biológico é a questão da segurança. Então, seja uma segurança física ou emocional, né? Embora a questão da insegurança financeira também mobiliza muito a estrutura reptiliana, né? Então, a pessoa, para poder manter um corpo tranquilo e harmonioso, ela precisa buscar, sobre todos os aspectos, aquilo que lhe dá segurança, né? Mas tem pessoas que têm mais necessidade de segurança, de controle. Isso está ligado ao quê? Como assim? Um excesso. Tem pessoas que precisam ter muito mais segurança do que outras. Então, mas ela pode ter pessoas que são mais ousadas, tem outras que são mais, né, cautelosas. Essa diferença de uma pessoa para outra, uma mais ousada para uma muito cautelosa. Onde é que está aqui a questão? A gente não sabe onde é que está a questão. A gente não sabe, por exemplo, onde é que foi aprendido isso, né? É aprendizado. Então. É aprendizado. Né? Por exemplo, tem pessoas que às vezes ela na casa dela ela quer a geladeira cheia, mas se você vai observar, por exemplo, no início da vida, ela vivia na escassez de não ter o que comer durante a semana. Entendi. Então ela de forma sem ela perceber, ela vai lá e no supermercado a geladeira está abarrotada de coisa e ela compra, né? Mas é um processo.
Até se diz, por exemplo, por que as pessoas comem mais e têm muita reserva de gordura? Porque no mundo primitivo, reserva de gordura era uma garantia de sobrevivência, né? Só que o cérebro reptiliano, ele não sabe que a gente está no século XXI. Essa é a grande sacada, né? Ele imagina que está lá na época das cavernas e reage de acordo com o processo primitivo. Então, quando nós temos uma descompensação emocional ou uma descompensação reptiliana, por exemplo, na verdade a gente está reagindo como fosse um animal lá na pré-história, né? Jefferson, se você pudesse deixar uma dica prática para quem quer começar a cuidar da inteligência reptiliana hoje, qual seria? A primeira coisa é observar que isso é uma área importante da vida, que a parte racional ela pode ser conspiratória em relação à ideia de você perceber que você tem uma inteligência muito mais profunda que a inteligência racional. A inteligência racional ela é importante, mas a mais importante é a nossa inteligência biológica. Então, por exemplo, assim, quantas vezes o teu corpo tá pedindo um descanso, está pedindo um conforto, está pedindo um relaxamento, mas você leva ele até um extremo, né? Então, às vezes é muito triste perceber pessoas que depois que sofrem um AVC ou sofrem um dano cerebral, depois vão correr pela saúde, né? Por quê? Porque não respeitou e não deu amor ao seu cérebro reptiliano, né? Então precisa ter, então, assim, atividade física, né? Quando você está indo para a praia ou dar uma caminhada, né? Você está dizendo assim, ei, eu estou cuidando para dar amor ao meu cérebro réptil, e aí isso vira um mantra, né? Então, quando você diz assim, olha, eu vou comer uma comida saudável, estou dando amor ao meu cérebro réptil. Quando você tem relacionamentos nutritivos, você tá conseguindo estar relaxado na presença daquelas pessoas, você está dando amor ao teu cérebro réptil. Porque viver na insegurança é o pior dos mundos. Perfeito. Jefferson, onde a gente pode encontrar o seu livro e esses conteúdos maravilhosos, assim como os seus cursos? Então, você pode entrar em contato comigo, @JeffersonCapellari, 2P e 2Ls, e também no site booklifeeditora.com. Lá você encontra os meus livros. O nosso réptil, então, o nosso cérebro reptiliano, não é um inimigo. Em absoluto. Né? Em absoluto. Ele seria uma base, então, de conhecimentos para a gente poder se fortalecer mais ainda. No porque se fosse inimigo, a gente não estaria transitando ao longo de 5 milhões, 4 milhões de anos como no planeta Terra. Perfeito. Jefferson, eu queria te agradecer por esse podcast. Mais uma vez eu aprendi mais sobre a importância da gente poder compreender melhor a nossa natureza biológica, fisiológica, porque é tão importante que nossos comportamentos estejam voltados para esse conhecimento, para que a gente possa trazer mais calma, mais tranquilidade, mais segurança e termos uma vida mais plena, trazendo com mais bem-estar, não é isso? Show, é isso aí. Eu quero te agradecer e dizer para você que nos acompanhou aqui nessa entrevista que se você gostou, compartilhe, curte, bota lá o sininho para tocar e acompanhar o Jefferson Capellari no site dele, jeffersoncapellari.com, e também para solicitar o seu livro no mesmo site você encontrará essa obra maravilhosa para o seu estudo profissional e pessoal. Gratidão, Jefferson. Adorei. Um beijo. Show.